Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar aqui com você mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, palavra poderosa, palavra que para nós é o alimento, o sustento, a base, onde nós construímos a nossa vida cristã. Eu quero ler com você a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, o versículo 8 e o versículo 9. Você que está em casa, abra a palavra de Deus e vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos analisar aqui 3 palavras desse texto que nós lemos aqui. A primeira palavra é a palavra graça, a segunda palavra, a palavra salvos, e a terceira palavra, a palavra dom, ok? Para que nós aí entendamos o que essas palavras significam para nós, para uma melhor compreensão do texto sagrado. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus, mas graça também é a disposição ou a atitude de Deus e de Cristo com relação aos homens. Graça significa generosidade, graça também significa benevolência, boa vontade e amor. Então, graça, na forma mais simples, significa favor imerecido, né? Então, favor de Deus para conosco, porém, sem merecimento algum. Por que pela graça? Por que a graça nos alcançou? Por que se fala muito sobre a graça de Deus? Por que nós somos dependentes da graça de Deus? Por que a salvação é fruto da graça de Deus? Primeiro, porque nós nunca fomos e jamais seremos merecedores de nada. Em sentido nenhum, nós seremos merecedores de nada da parte de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo de número 9 vai dizer que a salvação, ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós entendemos que a graça de Deus, ela é a manifestação do favor de Deus, é Deus através de Jesus Cristo, que vem a nós e nos abençoa por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e uma vez que esse Cristo glorioso, poderoso, nos alcançou aí através da graça de Deus. Então, por que nós somos salvos pela graça? Primeiro, porque nós nunca merecemos nada da parte de Deus. Não merecemos, em hipótese alguma. E segundo, a salvação, ela é pela graça de Deus, porque a salvação é um presente. A salvação veio pela graça de Deus porque nós estávamos longe, afastados de Deus, né? O pecado, a Bíblia diz que ele estabelece uma barreira entre nós e o nosso Deus, né? Esse pecado que estabelece uma divisão, né, entre o homem e Deus. Porém, a graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus derrubou esta barreira, e por isso nós temos acesso irrestrito à presença de Deus por causa da graça de Deus. Por que a salvação é pela graça? Primeiro, porque como graça é favor imerecido, nós não temos em nós nenhum tipo de merecimento. E segundo, é pela graça porque nós estávamos longe, distantes, afastados, alheios, indiferentes a tudo aquilo que representa Deus. A presença de Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus. No pecado nós estávamos longe, ok? Por isso foi pela graça. É a graça. Quando Deus nos viu longe, no pecado, na miséria, na derrota, cheio de demônios, a graça de Deus nos alcançou e foi exatamente onde nós estávamos, longe da presença de Deus, e Ele nos pegou para si e nos trouxe para perto, nos dando a salvação na pessoa de Jesus. E terceiro, por que pela graça? Porque nós éramos inimigos de Deus, né? Porque o homem no pecado, o homem que anda segundo o curso deste mundo, segundo os apelos
da sua carne, este homem, ele é um inimigo de Deus. Portanto, a Bíblia vai dizer que a graça de Deus, que nós somos salvos pela graça de Deus. Por quê? Porque Deus estende o seu favor, Deus estende o seu amor, Deus estende o seu perdão, né, ao homem que era até então inimigo de Deus. Ok? Nesse sentido, meus irmãos, por que Deus nos alcançou e mudou a nossa sorte? Porque a graça é a manifestação do amor de Deus e do amor de Cristo Jesus, ok? Para conosco. Então, o que é graça? É o favor imerecido de Deus e a disposição do Deus Todo-Poderoso em nos abençoar e nos dar a vitória. Ao terminarmos a análise desta palavra graça, vamos analisar a palavra salvos. Pela graça sois salvos. E as pessoas às vezes perguntam, pastor, salvo de quê? O que significa? Vamos entender o que significa a palavra salvo. A palavra salvo significa livrar, proteger, libertar, preservar, o salvo do perigo, da perda, da destruição. Significa curar fisicamente e espiritualmente. Então, o homem, no pecado, condenado, sem salvação, ele estava desprotegido, ele estava aprisionado, ele estava em perigo, ele estava doente, destruído, e esse homem agora precisa de um Salvador que tenha poder e capacidade para salvá-lo. E esse homem, nós sabemos muito bem que é Jesus. Agora, olha que interessante. A Bíblia vai dizer que nós fomos salvos do cárcere do pecado, porque o pecado aprisiona. O pecado, ele acorrenta, ele algema, ele prende o homem nas masmorras, nas cadeias, nas prisões do pecado, para que o homem seja dominado, sua mente é dominada, sua vida é dominada, todo o seu coração, a sua mente, o seu entendimento é cativo pelo poder do pecado. Por essa razão, o homem precisa de um Salvador. O homem precisa ser salvo por intermédio de Jesus Cristo. Segundo, a Bíblia vai dizer que o homem foi salvo da prisão do diabo. Se o pecado aprisiona o homem numa cadeia, de quem ou a quem pertence essa cadeia? Quem é o autor desse encarceramento, espiritualmente falando? Satanás. É o diabo que está por trás do pecado, ele é o autor do pecado, ele é o pai da mentira, e ele tem aprisionado homens e mulheres ao redor do mundo. As centenas de milhões, bilhões de pessoas que são aprisionadas, são presos de Satanás, são prisioneiros do diabo. Por isso o homem precisa ser salvo do cativeiro maligno. E terceiro, o homem é salvo da condenação eterna. Isso aqui é extraordinário, meus irmãos. Por quê? Porque o homem sem Deus, o homem no pecado, o homem debaixo das garras de Satanás, ele está condenado ao inferno. Ele está condenado à perdição eterna, à condenação eterna. Por isso, é sempre bom relembrar que a salvação de Cristo só foi possível por meio do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Olha que interessante. O cordeiro tinha que ser imolado porque sem derramamento de sangue não há a remissão de pecado ou um perdão dos pecados. Por essa razão, como o homem não tinha por si só condições de se salvar, Deus proveu o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Puro, sem defeitos, para que, morrendo na cruz do Calvário, ele pudesse, através da sua morte, do seu sangue e da sua ressurreição, comprar para si homens e mulheres de todas as tribos, raças, nações, línguas. Amém? Então, o homem precisa de salvação. O homem precisa ser livre. O homem precisa ser libertado do poder do pecado, do poder de Satanás. E por último, a palavra, nós vamos aqui analisar a palavra dom. O que significa a palavra dom? Porque o texto diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A
palavra dom faz referência a um presente, uma oferta, uma dádiva, né? O dom é um presente de Deus. A salvação que Deus a mim me concedeu, a você te concedeu, foi como um presente de Deus. O dom da salvação foi oferecido por Deus gratuitamente a nós, como demonstração do seu amor e para mostrar que o homem, pelos seus próprios recursos ou méritos, não teria condições de alcançar a salvação. Por isso, a graça se manifestou, nos presenteando com a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, a palavra dom significa um presente de Deus para a humanidade. Deus nos deu como dom, como presente extraordinário, o poder de sermos chamados, feitos, transformados em filhos de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11, 12, 13. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esse dom maravilhoso, esse presente glorioso, como fruto da graça de Deus, produzindo em nós salvação, nos transformou, né, como filhos amados de Deus. Outra graça gloriosa, como presente, como dom de Deus, é que Deus nos constituiu como templos, como a morada do Espírito Santo. Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Isso é muito importante, que Paulo vai dizer que nós fomos feitos morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós e nós somos templo do Espírito Santo. O que é isso? Um dom, um presente de Deus. Porque antigamente, quem habitava em nós? Os demônios. Porém, agora nós temos o Espírito Santo de Deus habitando no nosso ser, na nossa vida, e onde a nossa vida agora é afetada, transformada pelo poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. E por último, o dom maravilhoso da graça de Deus é que em Cristo nos tornamos herdeiros de todas as conquistas da cruz e também da vida eterna no céu ao lado de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo e dos santos de Deus de todos os tempos. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17 vai dizer que Deus nos constituiu herdeiros, herdeiros de Deus. E hoje em Cristo, por graça, por causa da salvação, como presente de Deus, hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E vamos herdar com Cristo, e juntamente com toda a igreja de Jesus Cristo, herdar a eternidade na presença de Deus. E isso é um presente maravilhoso, é um presente glorioso para nós. Então, graça, favor de Deus, de forma imerecida. É Deus nos abençoando de forma graciosa, de forma gentil e de forma extraordinária. Segundo, a salvação de fato, é o fato de Deus ter nos arrancado das garras de Satanás e nos colocado nos seus braços de amor. E por último, o dom é um presente, né? É uma oferta, é uma dádiva de Deus, nos constituindo filhos de Deus, nos constituindo templos do Espírito Santo e herdeiros de Deus em Cristo Jesus, da eternidade, de todos os tesouros de Deus, os tesouros da graça. Que coisa gloriosa, meus irmãos. E para finalizar, o autor ou os autores da graça é a Trindade Santa, a Trindade Divina. O presenteador é Deus e o presente é Jesus Cristo, meus irmãos. Nunca esqueçamos que o presente da salvação custou muito caro. Por essa razão, nós todos devemos valorizar este presente e fazer com que outras pessoas também sejam agraciadas com este presente valioso da graça de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que esta palavra possa falar poderosamente no seu coração. E não se esqueça, você que está nos ouvindo, de se inscrever no nosso canal, ok?
entre lá, se inscreva no nosso canal, deixe ali o seu like ou o seu dislike, ok? Compartilhe esse vídeo com várias pessoas da sua família, do seu círculo de amizade, ok? Clique ali no sininho para ativar as notificações, deixe ali o seu comentário, porque para nós é muito importante. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.